Saudações a todos e todas. Estamos reiniciando aqui os nossos trabalhos, né? Houve um problema com a transmissão, estamos refazendo. Hoje nós convidamos o professor Kleber Lázaro Julião Costa, ele que vai falar sobre o racismo e o seu enfrentamento no Brasil. Vejo que o Kleber já está aqui, então, só para fazer a apresentação, eu sou o professor Matheus Bezerra, professor da UNEB, coordenador do projeto de reflexões contemporâneas sobre direito e justiça. Vou fazer o convite aqui ao professor Kleber. E aí, Kleber, tudo bom, professor? Tudo bem, tá me ouvindo? Agora o áudio está ótimo, está Ah, excelente. Vamos conseguir retomar o trabalho, certo? Então, bom. mais uma vez aí retomando, fazendo a apresentação, o professor Kleber, professor da UNEB, ele é doutor em Sociologia pela UERJ. Hoje já fiz a apresentação do tema. E, Kleber, mais uma vez, é uma satisfação muito grande te reencontrar e você ter aceitado aqui para falar um pouco sobre o tema racismo, que é o seu tema de pesquisa. Eu tenho pesquisa nessa área e é um tema muito, muito importante. É sempre bom a gente retomar essas discussões e estar tentando evoluir nessa área, no combate, no enfrentamento ao racismo. Então, professor, passo a palavra agora para a sua abordagem, seu trabalho, as apresentações. Olá, Matheus, olá, internautas, pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Agradecer, Matheus, pelo seu convite, esse momento é tão difícil para a gente conseguindo manter contato, fazer essa conexão. Eu ontem, anteontem, havia registrado a alegria de poder lhe ver, né? De poder estar trocando as ideias, a gente podendo ter uma oportunidade para fazer algumas reflexões, mostrar algumas pesquisas, né? Continuar como você registrou, dando seguimento a pensar de maneira progressista, de maneira que tenha como propósito uma sociedade mais justa, mais igual, né? E parabenizá-lo pela iniciativa, pelo trabalho que você tem feito, né? Outros colegas participaram, como o professor PC, como o professor Urbano, né? Já registro aqui meu abraço fraterno aos colegas que já passaram aqui, né? E começar aqui fazendo iniciando a reflexão, né? Sobre a temática do racismo, das desigualdades sociais, pelo critério de raça, né? De que, de fato, é um tema que, apesar de ser antigo, né, de ser um tema que tem sido dialogado, discutido há muito tempo, volta e meia ganha um pouco mais de destaque em razão de algum episódio ou de algum fato que aconteceu. Né? Nós, no caso do Brasil, temos um cotidiano de violência policial, de violência dentro do sistema policial contra a população negra, sobretudo masculina e jovem. Né? E nas últimas semanas, vários episódios aconteceram no Brasil, também nos Estados Unidos, na França também, relacionados à questão da violência policial e uma mobilização de vários segmentos da sociedade, de diversos países, em relação à importância da vida da população negra. Mas, como eu havia registrado, é uma situação, uma temática que nós estamos discutindo há muitas décadas, né? Todo o período republicano brasileiro, né? No caso, a partir de 89, né? 88, aliás, foi a escravidão e a proclamação da República, tem sido marcada por diversas ações do movimento negro, especialmente o principal player social no processo de mobilização política do país em relação à política social, e buscado cumprir uma agenda
bastante agenda com públicos e da sociedade em geral para, em primeiro lugar, denunciar o racismo, em segundo lugar, refletir sobre as consequências que o racismo opera na vida das pessoas, sobretudo da população negra, preta e parda. Né? Então, eu gostaria de registrar aqui sempre uma reverência ao movimento social, ao movimento negro, né? Que desde o início da República mobilizou-se buscando encontrar mecanismos de igualdade social. Então, se a gente pensa na Frente Negra Brasileira, na década de 20, 30, né, teve um papel muito importante de suprir a situação estatal, absolutamente ciente, né? Kleber, rapidinho, só um minutinho. É só porque seu áudio está fugindo. Não sei se é algum lugar que você pega ou vento, alguma coisa atrapalhando. Você falar um pouco mais próximo. Tá, Estou vendo alguém aqui reclamando que o áudio está baixo. E realmente eu estou ouvindo baixo, tá oscilando. tá certo, né? Tô vendo aqui Glaucia falando. Olá, Glaucia, que o áudio tá baixo. Melhorou aí, gente? Tá melhor? Melhor. Melhorou, né? Tá. Então a gente tem, voltando para a questão da mobilização do movimento negro, registros diversos. Aqui eu vou apenas trazer alguns, como a Frente Negra Brasileira da década de 20 e 30, né? A Frente Negra Brasileira atuou em diversos estados do país, buscando suprir uma lacuna dos órgãos estatais, que é a questão, né, a Frente Negra brasileira, com seus membros, diga-se, membros que não eram ricos, que não eram pessoas com recursos, mas sim pequenos profissionais liberais, pequenos técnicos, né, de médio, baixo escalão do serviço público, que se uniram e buscaram alfabetizar uma massa de pessoas que havia sido libertada, né? Você está falando aí de pouco mais de 30, 40 anos de libertação dos escravos, né? E que foram absolutamente esquecidos pelas entidades republicanas, né? O próprio Teatro Experimental Negro, na década de 40 e 50, teve um papel importantíssimo em relação ao combate ao racismo e construção dessa agenda, né, na figura de Abdias Nascimento, Ruth de Souza, Guerreiro Ramos, né, baiano de Santa Amaro, um dos grandes sociólogos brasileiros, pai da sociologia brasileira, Alberto Guerreiro Ramos, entre outras pessoas também não negras, como Nelson Rodrigues, né, um cara que colaborou muito com o Teatro Experimental do Negro, né, construindo essa agenda, debatendo sobre a questão do racismo. E, finalmente, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, constituído no final da década de 70, que vem trazendo uma agenda já vinculada aí a partidos de esquerda, né, buscando a construção de uma base para o desenvolvimento de políticas públicas. Então, certamente, a temática racial no Brasil, nesses mais de 130 anos de república, eu vou só me restringir ao período republicano brasileiro, tem no movimento negro seu principal ator, né, seu principal agente de articulação, de discussão, né? E essa agenda, né, ela, evidentemente, que de lá no século XIX, né, do início do século XIX para o século XX, sofreu mudanças, mas boa parte dessa agenda ficou ainda muito atual. Digo atual porque o Brasil, né, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, ele foi muito silente, né, ele foi muito omisso em elevar aquela população que foi liberta, né, e a própria população negra que se encontrava próxima da escravidão, mas em condições semi-servis, né, para uma condição de cidadania. A gente tem que lembrar
que o período republicano brasileiro inicia com um projeto de vinda de volumes significativos de imigrantes, sobretudo italianos, né, europeus em geral, né, latinos, né, vários povos latinos vieram para cá, então portugueses, espanhóis, italianos, com um projeto justamente de embranquecimento. Né? A Primeira República, que é de 89, do século XIX até 1930, né, ela é marcada por uma abordagem por parte dos atores políticos, né, em todos os lugares do Brasil, que diga-se de passagem, extremamente racista. Né? Optava-se ali, de maneira muito aberta, em criar uma população brasileira que se afastasse desse histórico de negritude. Né? E aí a gente vê, juntamente com isso, além dessa omissão, uma ação em criminalizar práticas próprias da população negra, que inclusive algumas delas, o que eu lembro aqui, pelo menos uma delas ainda está em vigor. Peço ao jurista, por gentileza, se eu estiver errado, que me corrija, né, que é o crime de curandeirismo. Né? Então, curandeirismo, capoeiragem, lei contra a vagiagem, essas leis, elas atuavam sobre a população negra de maneira muito ostensiva, sobretudo na população masculina, né? A população masculina que era mais vítima da falta de trabalho. A gente sempre tem que lembrar, por uma perspectiva de interseccionalidade, né, que a mulher negra ela sempre teve um papel fundamental na estrutura social brasileira, né, no trabalho doméstico, na quituteira. Então, a mulher negra tinha um trabalho menor, um trabalho dessa natureza, né? Mas era o trabalho que fazia o sustento. Enquanto o homem concorria, sobretudo, com esses imigrantes, né? E a realidade dessa população era, geralmente, ou o trabalho informal, o trabalho precário, ou mesmo a ausência de trabalho. E para pessoas sem trabalho, criminaliza-se. Né? Então, os primeiros anos de República no Brasil são anos muito difíceis para a população negra, porque nós não vamos encontrar políticas direcionadas de cidadania. Né? Apesar de constituições, né? Aí a gente vai vendo aí a de 89, né, que está vigendo a Constituição Liberal, no ponto de vista da igualdade e tal, mas do ponto de vista prático, a gente não vai encontrar uma realidade de ações, né, um concerto de ações por parte do Estado, tampouco da sociedade, que permitissem a contribuição da sociedade, da população negra. Aí que entra os movimentos negros, no caso, aí, em primeiro lugar, a Frente Negra Brasileira, que sabia que, à medida que a população negra conseguisse se alfabetizar, conseguisse se letrar, teria talvez mais chances. E ali a Frente Negra já colocava que mesmo havendo esse aumento de chances, essas chances não eram iguais. Né? Então havia, portanto, a presença de um componente aí, às vezes abertamente dito, às vezes não, que é o racismo, né? E que criava, portanto, uma situação de dificuldade da população negra. Né? Bom, o racismo, portanto, né, se a gente percebe aí o racismo como elemento estruturante, a gente precisa construir o conceito desse racismo no Brasil. Né? E aí, se eu vou continuar aqui fazendo a evolução temporal, né, o que é que a gente encara a partir de 1930, né, e logo depois com a construção do Estado Novo, e um debate, né, aliás, um embate entre esse projeto da Primeira República, protagonizado pelos líderes, né, pelos líderes locais, pelos donos de terra, no caso em específico, os cafeicultores de São Paulo, né,
que inclusive vão buscar construir outros sentidos de identidade, né? E o que se vê após a Assunção Assunção mais ou menos, né? Porque ela é na força que Getúlio Vargas assume o poder, né? Um discurso de construção de unidade nacional, né? Na figura da produção intelectual produzida por Gilberto Freire, né? Casagrande Senzala, é bom a gente lembrar, é um livro de 1933, um livro que vai antagonizar com o projeto de modernidade construído pela elite paulista, sobretudo no período da Primeira República, né? E o Gilberto Freire vai explicar que a modernidade brasileira, ela tem um quê de arcaico, né? Um quê desse processo, abre aspas, amistoso entre os grupos raciais, né? Esse grupo amistoso, fecha aspas, desses grupos raciais. E é um projeto que o modelo político varguista vai colocar como uma propaganda política, né? Então, ao longo de muitos anos, esse projeto ele é alimentado, né? São eliminadas figuras de natureza eugênica ou aliviadas, Arthur Neiva, né? O próprio Monteiro Lobato, um eugenista clássico, e que é aliviado na sua narrativa, por mais racista que seja, né? É só você ler Caçada de Pedrinho, você ler Reinação de Narizinho, que vocês vão ver diversas expressões racistas, inclusive nos livros de hoje, né? Não foi feita qualquer mudança. Pois bem, mas esse projeto ele vai ganhando volume, eu acho que é o que mais nós sabemos, que as pessoas mais têm conhecimento desse projeto, né, que o Florestan Fernandes vai dizer como o mito da democracia racial, quer dizer, algo que nos daria uma característica ímpar em relação a outras sociedades multirraciais, como os Estados Unidos, né, em que a relação, a convivência entre raças diferentes se deu de maneira separada, né, isso de maneiras diversas, né? E aqui não, vai ter esse discurso de que aqui a gente consegue construir essa unidade. E o movimento negro, novamente falando dele, né, porque é sempre ele o agente que vai antagonizar nessas situações de mitigação acerca do racismo no Brasil, né, em relação à narrativa construída pelos grupos hegemônicos, né? O movimento negro, no caso aí já com o TEM, vai mostrar de que essa situação não era uma situação verdadeira, né? Só para vocês terem ideia, é interessante, vamos lembrar que é o TEM, o Teatro Experimental do Negro, que consegue articular um projeto na Assembleia Constituinte de 45, né? De criminalização do racismo, por ser ele um crime contra a humanidade, né? E a Assembleia Constituinte, né, ela não acolheu esse projeto encampado por um senador, se não me engano, vinculado ao Teatro Experimental do Negro. É uma história interessante para ser estudada, para ser lida. E logo depois vem a lei de contravenção ao preconceito racial de um cara que defendia a hierarquia racial, que é Afonso Arino de Melo Franco, né? Um opositor, inclusive, ao regime varguista, né? Então, aí vem a curiosidade. Primeira lei antirracista, entre aspas, né? Porque a contravenção, essa lei, a gente chama de lei para boi dormir, para inglês ver, né? Porque ela não se conhece alguém que tenha sido punido por essa lei. Ela é feita por uma pessoa que defendia uma sociedade, uma hierarquia racial, e que era opositor de Getúlio Vargas, que usava dessa propaganda de unidade nacional como uma forma de fortalecimento político, de fortalecimento da sua
retórica ditatorial, né? Então, falar aqui que você está falando, e desculpe te interromper, mas é porque não, algumas coisas a gente vai transformando em debate, né? A história, né? Comparando um pouco a história brasileira com a história norte-americana, que foi até mais conflituosa, né? Em relação às disputas raciais. Você falando justamente dessa perspectiva de que aqui existia uma pacificação. Lá nos Estados Unidos houve um conflito, mas digamos assim, a reação foram as ações afirmativas que garantiram muito mais espaço e no caso, no Brasil, essas ações afirmativas, elas demoraram mais de acontecer, não é isso? Sim. A gente, é bom lembrar, Matheus e ouvintes, né, que a gente tem dentro da teoria dos conceitos sobre ação afirmativa, alguns dizem que as ações afirmativas começam em 1948 na Índia, tal, né? Porque a Constituição estabeleceu uma política pública aos Dalits que sequer castas são, né? Mas é bom sempre lembrar que os Estados Unidos, isso é controverso, né? Mas eu defendo que os Estados Unidos, na década de 60 do século XIX, logo após a proclamação dos escravos lá, criou o escritório do Homem Liberto, o Freedmen Bureau, que foi uma entidade que financiou a criação das primeiras instituições de ensino médio e superior nos Estados Unidos, então a Universidade de Howard, que fica em Washington, de Hampton, que fica na Virgínia, se não me engano, a Tuskegee, que foi criada por Booker T. Washington, foram universidades negras que foram criadas dentro desse rol do Freedmen Bureau, né? Além de o início de uma reforma agrária que não foi exitosa, sobretudo quando a guerra acabou, a guerra de secessão acabou, os confederados passaram a fazer parte novamente da União e politicamente conseguiram debelar esse projeto de distribuição de terras aos ex-escravos. Aqui no Brasil, de maneira hipócrita, de maneira realmente mentirosa, se criou, em primeiro lugar, né, aí não foi nem tão hipócrita, foi uma maneira realmente racista, deliberada, a criminalização de práticas da população negra, talvez também um pouco indígenas, né? A população negra, no final da escravidão, majoritariamente estava nos grandes centros urbanos, né? Porque a escravidão, apesar de estar em decadência do ponto de vista de trabalhadores, né, ela era super lucrativa até o seu último dia. Porque as pessoas, sobretudo nas cidades, pegavam os escravos para ter renda, né? Era o chamado nego de ganho, nega de ganha. Então você botava um cara para calçar a rua X, a rua Y, no final do dia você ia lá e pegava o dinheiro, né? Então, com o fim da escravidão, essas pessoas foram largadas à própria sorte. Inicialmente, o Estado das costas, a população negra, nesses primeiros anos de república, que nós chamamos de república, a primeira república, aliás, né? No período varguista, há uma estratégia de políticas generalistas, né? Então a gente tem um processo de urbanização, um processo de industrialização, mas as políticas elas não são específicas, né? Há uma ideia de que políticas de desenvolvimento ajudariam todas as pessoas, independente de raça. Evidentemente que a população negra foi beneficiada, mas proporcionalmente foi muito pouco em relação à população branca, né? É dizer, esse não olhar para as questões, para as especificidades, para a questão do racismo, sempre foi um grande problema na sociedade brasileira, né? Aí que eu digo que entra a hipocrisia, porque as pessoas falam assim, não, somos um só povo. Então, se somos um só povo, não precisamos criar políticas diferenciadas, por mais de que a realidade demonstre de que as pessoas são bastante desiguais, sobretudo pelo critério de raça, pelo critério de gênero. Só para a gente ter ideia, né? Aí quando você fala de ação afirmativa, de fato, elas ganham um pouco mais de força a partir de 1988. Né? A Constituição de 88, ela não apenas dirige atenção
a população negra. Ela dirige a punição para todas as pessoas, né? Inclusive as ricas, né? É dizer, então a Constituição de 88 certamente é um marco político-jurídico brasileiro do ponto de vista da construção de um estado de bem-estar social, né, e a assunção do Estado, né, o artigo 3º, quando fala da República Federativa do Brasil, está ali, é o Estado e a sociedade. Né? E esse protagonismo, talvez, do Estado, num processo de equilibrar ações que a sociedade, por si própria, ela não consegue fazer. Né? Então, se a gente observar, né, a partir da sua provocação, de 1889 só a partir de 1988, e bem verdade, que as políticas públicas relacionadas à população negra só começam, de fato, no final do século XX, né, assim, as suas primeiras iniciativas e materializadas de maneiras mais robustas, algumas, né, superior à Lei 10.639 em relação ao ensino, à obrigatoriedade da educação afro-brasileira, e a última, que foi a lei, eu acho que é 12.900, acho que eu tenho anotado aqui, que é a lei sobre a 12.990 de 2014, que é a lei de cotas no serviço público. Né? Então, o nosso marco jurídico-político, do ponto de vista de iniciativas de ações afirmativas no Brasil, ela é super recente. Né? E é recente fruto justamente dessa negação do racismo. Né? Quando eu estava falando, né, a gente tem, primeiro, uma exclusão de maneira objetiva, legal, na Primeira República, e no período Vargas e o tempo que se segue até 85, essa ideia de uma nação miscigenada, de uma sociedade que idealiza ser um só povo e que censura, né, cerceia a voz que diz assim, gente, é bonito essa fala, mas essa miscigenação ela não se dá de maneira igual, ela não se dá de forma, né, aliás, os recursos eles não são acessíveis para as pessoas independente da sua cor. Pelo contrário, o que a gente vê é uma realidade, o que a gente via, né, e o que vê ainda é uma realidade em que os postos de trabalho, né, as cadeiras das universidades mais prestigiadas, elas não são ocupadas por pessoas não brancas. Né? Só a título de ilustração, o Conselho Nacional de Justiça, 5 anos atrás, fez seu primeiro censo, se não me engano, sob a presidência de uma pessoa negra, né, o Joaquim Barbosa, que pensa, aliás, está vivo, né, felizmente, que pensa na questão em ação afirmativa, tanto que ele tem um livro muito conhecido aí sobre ação afirmativa no Brasil, né, de mapear o serviço judiciário e saber qual é a cara do magistrado brasileiro. Bom, o resultado do censo, né, é de que 80% de todos os juízes e juízas brasileiros são brancos. Né? O índice, né, a taxa de juízes pretos, como eu, assim, né, é de menos de 2%. Né? Ou seja, a maioria dos juízes e juízas negros estão na condição de pardos. Né? Eu acho que 17%, 18%, não estou bem lembrado. Né? Pra vocês terem ideia, a taxa de amarelos, né, de asiáticos juízes no Brasil é quase igual a de pretos. Quer dizer, então mostra de fato, né, que em um cargo relevante, né, a gente tem que lembrar que a magistratura guarda entre o rol dos estratos funcionários brasileiros, né, é bom sempre diga que nós temos estratos funcionais, né, a magistratura é que guarda prestígio, salário, né, dos mais altos no Brasil. Né? Então é um reflexo. Você falou uma coisa, né, você trouxe um dado relevante, e há anos atrás, né, quase 10 anos atrás, eu estava no mestrado,
E numa das aulas, o professor, né, tinha cerca de 20, foi uma turma grande para o mestrado, foi entre 20 e 30 alunos. E nessa turma o professor observou, só existia um aluno negro, né, no mestrado de Direito da UFLA. E esse aluno negro era intercambista, só para se ter uma ideia, né? Então, a exclusão era grande, né? Eu tive poucos colegas negros no mestrado, no doutorado. Quando ingressei no doutorado, já existe na UFBA hoje uma política de cotas, né, de reserva de vagas, de garantia de vagas, prefiro dizer assim, para negros, para pardos. Então já houve uma mudança nesse ingresso, espero que continue mudando, também porque Salvador é uma cidade que tem muito mais negros do que brancos. Então, a gente chegar numa turma e constatar que só tem um negro e esse negro é de fora, né, vem de um outro país, não são os negros brasileiros, demonstra uma exclusão, verdade? Isso é verdade, né? Inclusive, assim, ó, quando você fala negro, né, a gente tem nas ciências sociais buscado construir que negros compreendem o somatório de pretos e pardos, né? Por quê? Porque existem, de fato, assim, existem os insofismáveis de origem africana, como eu, né, tenho a pele escura, e existem aqueles que transitam entre a branquitude e a negritude, e até a figura da questão dos indígenas, né? E que também são vitimizados, encontram-se em condições, né? Óbvio que menos do que os mais escuros, porque a gente percebe, a partir dos dados, de que quanto mais escura a pessoa, menos ela consegue acessar. Como eu falei, a maioria dos juízes que não brancos do Brasil são pardos, se autodeclaram pardos, tá? Então, é comum você encontrar pessoas pardas, ou melhor, mestiças, do que é mais comum você encontrá-las em postos mais altos do que pessoas pretas, né? Mas, ao mesmo tempo, essa questão, essa nomenclatura, Matheus, ela tem sido objeto de discussão, né? E é uma discussão muito saudável, na minha opinião, né? Porque, de fato, houve um crescimento da população negra graças ao aumento das pessoas autodeclaradas pardas, né? E também pretas, né? Porque aí também vem a questão, um fenômeno muito do século XXI, né? É que hoje não somente movimentos organizados, formais, com CNPJ, como o Guelé 10, o NEM, o Fala Preta, o SESI, atuam como players políticos, mas grupos, às vezes, informais, grupos de comunidade, de favelas, grupos dentro da universidade, né, graças às cotas, os quilombos, né, universitários, que se mobilizam e que vêm hoje assumindo o protagonismo no processo de construção dessa narrativa acerca da negritude, né? Quer dizer, então, tudo hoje está sendo um objeto dessa reflexão, infelizmente, por muitos que se auto-identificam como pretos e pardos, né? Então, eu acho que, quando você fala que a Universidade Federal da Bahia, né, que está em um estado majoritariamente negro, né, preto e pardo, e há um número tão ínfimo de pessoas não brancas, né, mostra justamente esse processo de exclusão, esse processo de racismo, né? E aqui eu acho que em Salvador, aliás, na Bahia, mas vamos falar em Salvador em específico, a gente percebe de maneira muito bruta esse processo, essa situação de desigualdade social. E essa situação de desigualdade, ela fica muito cristalina quando a gente transita pelos bairros de classe média, né, os poucos bairros de classe média de Salvador, e os bairros populares, os bairros onde a maioria da população mora. A gente tem que lembrar que Salvador é uma cidade rica e extremamente desigual, né?
Um dado do PNAD, de 2 anos atrás, havia, está até num artigo que eu estou para publicar agora, né, sobre o perfil dos cotistas, aliás, dos candidatos às bolsas, desculpe, candidato às vagas da UNEB de 2013 a 2017, né, o dado que a gente tem é de que apenas 20 mil, se não me engano, 20 mil domicílios em Salvador têm renda acima de 50 salários mínimos. Né? Quando você coloca que 20 mil domicílios não correspondem à família, né, porque às vezes as pessoas têm mais de um imóvel. Tá? Então, as famílias têm mais de um imóvel. Então, você está falando de um grupo muito pequeno de pessoas que tem uma renda maior na cidade do Salvador. Né? Mais de 800 mil domicílios em Salvador têm renda de meio salário mínimo. De meio salário mínimo. Eu até aproveito, né, eu tinha pensado em falar um pouco sobre o judiciário, mas já que a gente está entrando na questão da exclusão, propriamente dita, né, então eu vou falar um pouco dessa exclusão mais real, e que tem hoje um impacto muito significativo na pandemia. Nós que estamos estudando os indicadores sociais e cruzando com o número de óbitos, aliás, o número de contaminações, o número de internações, de óbitos no Brasil, a gente consegue hoje associar a questão de renda, moradia, né, e emprego como elementos que influenciam no processo de contaminação e por aí toda essa evolução que pode chegar ao óbito. Ora, se temos como diretriz, né, como protocolo da Organização Mundial de Saúde e de muitas unidades da federação, o isolamento social e as pessoas e a paralisação das atividades produtivas, evidentemente que aquelas pessoas que não têm renda, elas são aquelas pessoas que vão mais sentir. Né? Salvador, só a título de ilustração, no dado de desemprego, tinha 500 mil de pessoas desempregadas. Correspondia a mais de 25% da população economicamente ativa. Hoje, com a questão do Covid, o número aumentou desse 1 milhão em torno de 20%. Né? A gente tem hoje 600 e poucos mil pessoas desempregadas. Quer dizer, isso porque o pouco número de empregados aqui em Salvador sofreu com a questão da pandemia. Só que, se você é empregado, se você perdeu o emprego, você pode até se segurar aí pelos 4, 5 meses a partir do seguro-desemprego. Mas se você não é trabalhador formal, que é a realidade da maioria da população de Salvador, você não tem o que fazer. Aliás, a única coisa que você tem que fazer é ir para a rua. É ir para a rua e conseguir algum tipo de atividade para almoçar, para tomar café. E essa é a realidade dos trabalhadores mesmo, né? Na Bahia como no Brasil. Exato. Né? Então, quando a pandemia começou, nós trabalhamos com dados, né, a gente já estava começando a dizer, olha, vai ter um problema muito sério nas cidades muito populosas, né, nas cidades que têm índice de desemprego muito alto, né, porque como um problema de saúde pública, uma questão sanitária, em que a contaminação é muito elevada, o isolamento, para ser eficiente, tem que garantir, tem que ter garantida, as pessoas têm que ter garantido pelo menos a sua subsistência, né? Uma renda básica ou algum tipo de suporte que permitisse isso. Não à toa, como a população negra é a população mais vulnerável com relação ao emprego, dos grupos distribuídos por cor, a população negra é a que mais sofre com o desemprego. Então, as previsões que nós temos é que vai ser a população negra a que mais vai sofrer com a contaminação do Covid-19 e, por conseguinte, com um número de mortes. Né? Então, esse número de mortes ele vai engrossar o número de mortes de jovens negros assassinados, né? Seja por agentes estatais, seja por civis em conflitos, que nós sabemos que tem em várias comunidades, pela ausência do Estado, sobretudo, né?
Então, a gente está vendo aí uma situação extremamente dramática para a população negra em geral, né, que sofre, desculpe, diversas situações de cerceamento dos seus direitos. Né? De fato, a gente tem uma população negra que, independente da sua condição social, vive cotidianamente, de uma forma ou de outra, o cerceamento dos seus direitos, né? Uma imposição a uma condição de cidadania de segunda classe. Quer dizer, então, e aí a gente vê, no caso de uma cidade como Salvador, tão desigual, essa situação com tintas muito fortes, né? Então, mostra no caso aí que a pandemia, aliás, a pandemia revela para a gente uma realidade muito ruim para a população negra. Né? Em pleno século XXI, né, a gente vê essa realidade. Por quê? Porque, como eu comentei minutos antes, né, a ausência de políticas de iniciativa por parte da sociedade também, né, fizeram com que a população negra ficasse com a sua situação muito marginalizada. Não é de hoje. Não é de hoje. Né? Os primeiros estudos estatísticos feitos no Brasil mostravam já uma situação de vulnerabilidade da população negra. Isso eu estou falando de 50 anos atrás. Tá? Ou mais de 50 anos atrás. Né? E uma aproximação entre os pretos, cada vez menores em número em relação à população geral, e os pardos, né? Que são aqueles que se afastaram um pouco dessa pecha da qual a população preta vai ter, né, por essa construção social nefasta, tendenciosa, justamente, que quer a eliminação, de fato quer a eliminação, mas que continua de certa forma próximo. No ator, você vai encontrar indicadores em relação à população parda que se aproximam da população preta. Né? Por exemplo, quando eu falo de pessoas assassinadas, né, e na faixa etária de 19 anos, né, a 35 anos de idade, pretos e pardos estão de mãos dadas. Né? A chance de uma pessoa preta ou uma pessoa parda ser morta é muito maior do que uma pessoa preta não parda. Esses números eles vão engrossar com a questão da Covid. Bom, mas você não tem só a Covid como um dado que mostra essa situação de vulnerabilidade da população negra, né? Se você pega o SUS, que tem como principal cliente a mulher negra no Brasil, né? É justamente nas regiões com maior população negra que o SUS é pior. É que o funcionamento do SUS é pior. Aí eu já entro, de fato, no racismo estrutural, né, com nome e sobrenome. Né, porque aí eu falo de um serviço constituído em 88 para dar cidadania, para consolidar a cidadania das pessoas na perspectiva de acesso à saúde, um direito básico, um direito humano, né, mas a população negra, sobretudo a população feminina, que é a principal cliente do sistema SUS, ela é extremamente negligenciada. A gente tem dados, né, que mostram que as mulheres, as grávidas no momento do parto negras, não receberam anestesia. Né? O número de mulheres pretas e pardas que não receberam anestesia no momento do parto é muito maior do que das mulheres brancas. Né? Se você pega aí a estrutura do SUS, que compreende a saúde de baixa complexidade, média, de alta complexidade, e aí você pega o sistema de saúde básica, né, que é a saúde da família, postos de saúde. Bom, você pega Salvador, você não vai encontrar postos de saúde distribuídos na cidade de modo que atenda de maneira satisfatória. Né? Aí o que é que você tem? Você tem doenças do século XIX que tem como principal vítima delas a população negra, e aí no caso, sobretudo, masculina. Então, tuberculose, a doença dos poetas, né? Lá do século XIX, a população negra é a mais acometida, hanseníase, né? Doença de Chagas, causada pelo barbeiro, né? O que mostra condições mais precárias de moradia, são comuns na população negra. Né?
a questão do adoecimento mental é só quem está aqui em Salvador nos ouvindo, transitar pela cidade, vai ver várias pessoas em condições precárias, nuas muitas vezes, né? Quase todas elas são negras, se não pretas, todas elas. Sim, Né? As que estão nas filas nas filas não, nas sinaleiras, quer dizer, as pessoas em condição de rua. Então isso tudo é fruto de um processo, de uma orquestração estatal e social, né, de deliberadamente excluir as pessoas. Né? E aí não adianta a pessoa dizer assim, não, isso é exagero. Não é exagero quando você vê políticas públicas ausentes, né, para um grupo e políticas públicas presentes para outro grupo. Bom, voltando para o século XIX, início do século XX, né, quando eu falo desse projeto de vinda de europeus, é fato de que as primeiras ações afirmativas do Brasil foram direcionadas para essas pessoas que receberam financiamento, que receberam terras, que receberam ferramentas para o cultivo. Quando você pega um estado como Santa Catarina, por exemplo, que a população é majoritariamente branca, 80% dela, se não me engano, né? E onde você vê uma riqueza do interior, né? E ouve os relatos dos catarinenses, eles dizem assim, a gente veio para cá sem nada, mas recebeu do Estado o arado, o machado, o ancinho, porque naquela época esses equipamentos eram caros. Né? Recebemos terras, recebemos financiamento, né, a fundo perdido, e não sei. E o que a população recebeu? Nada. Nada. Né? É dizer, quando a gente vê a desigualdade regional, né, ela também tem cor, porque você pega na região mais branca do país um IDH, se a gente pega somente IDH, muito mais alto. Só a título de ilustração, dos 500 do IDHM, né, que é um índice de desenvolvimento humano municipal mais rigoroso do que o geral, que é o IDH, dos 500 municípios com o maior IDH do Brasil, nenhum é nordestino. Nenhum é nordestino. Tá? Quer dizer, e isso é fruto de um projeto nacional, realmente, que escolheu onde queria se desenvolver, onde queria crescer, onde queria ser realmente um país das oportunidades, e uma região, né, que não teve esse mesmo investimento, essa mesma postura por parte do Estado. Né? E, não coincidentemente, onde a população não branca é majoritária. Quer dizer, então isso... uma pergunta. Agora, a gente está caminhando aqui já para a reta final. Queria que você falasse um pouco. O tempo passa rápido aqui na internet. E eu queria que você falasse um pouco sobre o racismo, sobre os crimes de racismo. Né? Você que tem uma pesquisa nessa área, que eu achei, né, li o seu artigo, você faz até uma comparação entre judeus e negros, né? Alguns crimes avançam, outros crimes não avançam. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para as pessoas que estão vendo. Bom, até fazendo um comercial, né? Saiu agora pela revista de Estudos Empíricos em Direito. Na verdade, saiu na última edição de 2019, né? Porque às vezes essas revistas demoram um pouco para publicar e às vezes saem dois números próximos, né? Um artigo meu, que é um trabalho sobre, na área penal, né, eu analisei 97 decisões de processos de violência racial do Brasil inteiro. Né? Tendo como ponto de base, aliás, como ponto de partida, alguns estudos estatísticos que professor Marcelo Paixão, um colega lá do Rio de Janeiro, que hoje está em auge, alguns parceiros também na Fundação Getúlio Vargas, a Marta Machado, por exemplo, né, pessoas que fizeram estudos, né, separados. Eu construí esse trabalho com o Marcelo, mas outros fizeram sozinhos, né, de uma análise estatística. O dado estatístico que nós tínhamos, levantamento do processo sobre racismo no Brasil, era de que os réus
ganhavam geralmente, né? Na minha base de informação, nos artigos que eu publiquei anos atrás, de cada 10 processos, 7 eram ganhos pelos réus em em fase de segunda instância. Na primeira instância havia uma paridade maior, né? Inclusive em favor das vítimas, né? Assim, de cada 10, as vítimas ganhavam 6, os réus ganhavam 5, quase que empate, né? Se você pensar em níveis estatísticos. Mas quando você vai para a fase de segundo grau, quase o 7-1, né? Quer dizer, as vítimas perdiam majoritariamente. E aí eu passo a estudar as decisões. Eu quero, então, não mais apenas estudar o resultado final. Eu quero saber quais são as razões que os juristas, que os juízes, no caso, vão utilizar para absolver ou condenar. Bom, e para isso eu começo a trazer elementos não jurídicos, né? Eu começo a levantar a questão da raça, cor, né? Por isso que você fala dos judeus, porque eu identifiquei como vítimas, além de pessoas pretas e pardas, pessoas da religião judaica, tá? Também consegui identificar as expressões quando eram situações, quando eram manifestações de opiniões, né? A maioria é fundada no artigo 20 da Lei CAO, da Lei 7.016, ou como crime de injúria, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, né? E aí eu comecei também a analisar essas expressões para conseguir extrair, além do sentido ofensivo, o que mais ele podia denotar, né? Superioridade, posição regional e por aí vai, né? E o último elemento que eu trabalhei foi a questão de ocupação. Peguei a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego e fui ver quais eram as profissões das partes, dos réus e das vítimas. Com relação ao primeiro item, que é a questão raça-cor, o que eu percebi é que, para juiz, judeu sofre racismo. Tá? Para a justiça brasileira, judeu sofre racismo. Mas negro não sofre racismo. Negro sofre injúria qualificada. Tá? E aí, por que isso, Cleber? Porque, bom, todos os processos contra os judeus, movidos por judeus, né, foram ganhos. Tá? Além de terem reconhecimento de que eles são vítimas de racismo, sobretudo fundado no artigo 20 da Lei CAO, né, que é você usar expressões que se refiram à raça, à religião, à origem nacional, tal, né, que esse artigo 20 da Lei CAO, ela é bem extensa, né, tem vários parágrafos, tal, né. Para os negros, pretos e pardos, a questão se traduz em um crime contra a honra. E aí já vale uma avaliação de natureza qualitativa de que o racismo é um crime contra a humanidade. A injúria é imprescritível, inafiançável. O crime de injúria é um crime contra a honra, contra a pessoa. Né? É um crime menor do ponto de vista da valoração penal brasileira. Né? Com relação às expressões, ficou muito patente um sentido de hierarquia. Havia a pessoa que agredia, ela tinha como propósito diminuir a pessoa, se colocar acima dela. Né? E isso tem a ver com racismo. Né? E o último item em relação à ocupação, a CBO ela tem 6 categorias, né? Começa do 0, que são todas as pessoas que ocupam cargos militares, inclusive a polícia militar, né? E vai até o 5, que são pessoas que trabalham em atividades que não exigem ensino formal, né? Então, auxiliar de serviço geral, está lá no 5, né? O 1 são cargos de chefia, então juiz, promotor, diretor, presidente de banco, são no cargo 1.
o cargo 2 são para os profissionais de conhecimento de artes, então nós, professores, estamos no cargo 2, também exigem formação superior. O 3 são técnicos que exigem superior, e o 4 são os que não são técnicos, que não exigem cargo superior. Não tem réu, aliás, exato, não tem réu que esteja no grupo 5, né, dos que têm menos qualificação. Né? Por outro lado, a maioria das vítimas se encontra no grupo 4, no grupo 4 e no grupo 5, tá? Que são os que têm menos exigência formal, são trabalhos mais burocráticos, mais técnicos, ou burocráticos, ou que não exigem informação. Né? Mas quando você vê na questão dos réus, você vai ver muitos réus que ocupam os grupos 0, 1 e 2. Então você tem réu juiz, você tem réu prefeito, você tem réu deputado, né? Mas você não tem vítima juiz, você não tem juiz promotora, você tem uma vítima vereador, que é vereadora, né? Quer dizer, então mostra justamente do ponto de vista do conflito, né, na perspectiva sociológica, de que há uma hierarquia, pessoas, né, que estão em conflito em ocupações distintas. Né? E isso, do ponto de vista de mobilização do ponto do juiz, parece que influencia. Né? A minha conclusão é de que esses elementos não jurídicos, eles estão muito presentes no processo de convencimento do juiz. Né? Eu não vejo como coincidência, né? Até porque eu faço uma análise em que eu vou cruzando os dados e consigo perceber de que essas pessoas que têm menos recurso do ponto de vista econômico, do ponto de vista de rede social, elas têm muito menos chance de ganhar. Né? Enquanto as pessoas que deveriam ter uma conduta mais ilibada, uma conduta mais austera, né? Porque gozam de uma estrutura que as serve, né? As serve. Essas pessoas são as que mais praticam atos de racismo. Né? Então, isso é muito triste, isso mostra muito o que é o Brasil em relação à questão racial. Né? Então, o dado que eu chego nesse estudo, né, que foi publicado nesse sentido. Né? Eu acho que a gente precisa fazer, Matheus, mais estudos avaliando as instituições. Né? Se a gente observa, por exemplo, sabe, já concluindo, a questão do judiciário ainda, falando do judiciário, e você pega o sistema punitivo, né? E aí você pega a polícia judiciária, você pega a justiça judiciária e a polícia militar, né? Quando você pega o Ministério Público, quando você pega a justiça, esse sistema punitivo, ele está muito mais propenso a prender, tutelar, encarcerar, né? E condenar pessoas negras do que pessoas brancas. Né? E é preciso, e aí você vai falar assim, então é culpa do judiciário, é culpa da polícia? Sim, obviamente que cada ente institucional desse tem culpa, mas é importante que nós, da universidade, sociedade e essas instituições, pensemos em estratégias, em conteúdo e estratégias para que as pessoas sejam menos racistas no seu cotidiano profissional. Porque aí a gente está falando do racismo estrutural, né? Um racismo que ele implica em redução de direitos, em cerceamento de direitos, em negação de direitos para um determinado segmento da população. Né? E isso é absolutamente antirrepublicano. Isso é ilegal, isso é crime, tá certo? Mas que é normalizado, ele é naturalizado na sociedade brasileira e nas próprias instituições. As pessoas não se surpreendem, né, pela ausência de representatividade de pessoas não brancas em órgãos de poder, na magistratura, na delegacia, elas não se surpreendem. Né? Então é preciso que a sociedade, que a universidade e as instituições dirijam atenção objetiva para esses locais. Não, além de estudos, mas com cursos, com formações e políticas públicas, para que você tenha uma maior diversidade,
do corpo institucional brasileiro, né? Chega, e aí quando a gente chega na Lei 2.990, de 2014, ela está há 4 anos de perder a sua validade. Vai encerrar aqui. Né? O Instagram vai encerrar, eu vou reabrir só para a gente fazer já o encerramento definitivo, porque são 5 segundos aqui. Opa! O Instagram simplesmente chega e corta. Então, eu vou iniciar aqui para... se você quiser concluir, pode... Bom, então, eu concluí. Eu acho que é isso. A gente precisa, como universidade, como sociedade, como instituições, pensar em abrir mais para uma formação diversa, treinando, né? Então, policiais terem cursos desde o início, mas até o seu topo, entendeu? Com uma formação vinculada a essa reflexão que eu estou fazendo aqui, que eu estou propondo. Juízes também, Ministério Público, políticas afirmativas mais estruturadas, que a gente possa, que as pessoas que conhecem o tema possam participar mais na condição de avaliadoras, não somente de junta para avaliar se a pessoa é indígena, se é preta, se é parda, mas também na construção de conteúdo, tá certo? O conteúdo precisa estar como elemento de avaliação, porque a esperança é que é uma forma de a gente aprender, não é? E é isso. É um momento que, de fato, se a gente avaliar nesses pouco mais de 30 anos de democracia da Constituição de 88, ainda tem muito a fazer, né? As políticas que foram feitas, fruto da mobilização do movimento negro, diga-se de passagem, fruto do movimento negro, da pauta colocada pelo movimento negro. É importante registrar isso para que nenhum partido político coloque debaixo do braço, diga que seja seu. Né? Há sempre os aliados, né? E a gente sempre deseja que esses aliados sejam de várias bandeiras, né? Obviamente, que pensem na justiça social, que sejam progressistas, né? Que haja maior esse crescimento para que a gente tenha uma materialização de uma realidade que seja mais distribuída proporcionalmente à representatividade da população brasileira. Né? Enquanto isso não acontecer, infelizmente, talvez, inclusive, o momento que nós vivemos seja fruto da pouca diversidade, seja muito pouco fruto da diversidade nos postos de poder, nos cargos políticos, não é? E é isso que a gente precisa pensar para que a gente tenha uma sociedade mais justa, para que o Brasil realmente tenha um futuro. É que o Brasil tenha um futuro, isso é tudo, né? Não podemos esquecer, a gente tem que caminhar para frente, né? Caminhar, seguir o caminho, né? Pensar sempre em melhorar e não andar para trás, né? Então isso é importante. Ou para os lados, né? Fingindo que está avançando, que está conseguindo alcançar metas, que são metas, inclusive, de vários países, por acordos feitos com as Nações Unidas, com as organizações de Estados americanos, né, com a sociedade civil, né, enfim, há várias agências de monitoramento que realmente nos ajudam a produzir diretrizes e políticas públicas que visem justamente dar passos adiante, né, e não para o lado. Então, Kleber, mais uma vez eu te agradeço as suas palavras, te parabenizo pela pesquisa que você fez, as publicações que você alcançou, desejo sucesso nos seus grupos de pesquisa, nos quais você está sempre engajado aí por essa luta, por um país mais justo, país mais igual, certo? Então, eu te desejo sucesso ao mesmo tempo. Então, passo aí agora a palavra para você fazer seus agradecimentos aqui para a gente encerrar a live. Tá, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade. Acho que a minha militância, acho que a nossa militância é no ensino, é na pesquisa, buscando construir, tendo a ciência como apoio e como ponto central para a produção de conhecimento das nossas opiniões, né? Eu acho que isso é muito importante ser dito.
e eu acho que parabenizá-lo pela iniciativa que você tem feito e espero ver mais outras lives dessa com você à frente, né? Eu gostaria de falar do meu grupo de pesquisa, né? O grupo de pesquisa Instituições de Desigualdade. Nós temos uma página aí no Instagram, tá? Também no Face. É um grupo que tem se organizado desde aí de Valença, aqui em Salvador também, na área de estudo sobre o judiciário, sobre ação afirmativa. Então, precisamos de gente para participar. Quem quiser, tem interesse, está lá no Instagram para poder fazer parte do grupo, aderir às linhas de pesquisa, né? E desejar a vocês que se cuidem, que tenhamos consciência realmente do momento que estamos vivendo, sabendo da nossa realidade, para quem está aqui na Bahia, de um estado tão desigual, né? Que é difícil para muitos de nós estarmos em casa em virtude da necessidade de irmos à rua para conseguir o pão de cada dia, né? Mas que se for, que vá com cuidado, que se vá com cuidado, com máscara, tomando as medidas de higiene, né? E, quando possível, ficando em casa, tá? Para reafirmar, qual é o nome do grupo? Tem alguém que É o interessado? GPID, é o Grupo de Pesquisa em Instituições e Desigualdades. Viu? Eu vou tentar jogar aqui para vocês. Depois você manda no comentário. Você faz um comentário na live para ficar registrado o grupo de pesquisa aí. A todos que nos assistiram, muito obrigado. Se gostou, marca o coraçãozinho aí. Se estiver assistindo pelo YouTube, dá uma curtida para a gente saber realmente que o conteúdo foi interessante, tá certo? Um grande abraço para todos. O professor Kleber vai marcar aqui o grupo de pesquisa para que todos tenham conhecimento. Quem quiser fazer parte vai poder interagir com ele aí, tá certo? Perfeito. Tá bom. Um abraço para vocês e tudo de bom. Até breve, né? Quem sabe presencialmente, né? Com certeza. Um abraço para todos aí. Sigam o professor Kleber. Acessem a página do GPID. E Isso, um só vou dizer uma coisa. Eu estou começando essa questão do Instagram. Quero ver se eu consigo atualizar, botar algum material, né? Atividade dos alunos, para vocês conseguirem ter. Porque, de fato, eu sou meio bicho do mato e tenho um pouco. Estou me esforçando para acessar. Eu acho que eu criei Instagram, Matheus, não faz um mês. Né? O meu, até pouco tempo, não tinha nem foto. Acontece. Mas é isso aí. Viu? Então, professor, mais uma vez aí, um grande abraço, obrigado e se cuidem. Você, Tá bom. quem está aí, se cuidem todos aí. Tá bom? Tá certo. Um grande abraço. Tudo de bom. Obrigado.